parte dessas ofertas para o Ministério Portas Abertas. Então, eu queria pedir que você participasse disso agora, com alegria, com fé, com seu dízimo, com sua oferta e com a oferta para o Ministério Portas Abertas. Não vai ter identificação, a gente vai ver mais ou menos como é que vão estar as entradas de hoje, a gente vai separar uma oferta para enviar para eles, como a gente faz todos os anos, com a permissão de Deus. Então, vamos fazer isso agora. Irmão Jorge já está aqui, Dani e Giovana já estão com os envelopes ali. Você pode fazer isso também aí por esse código QR na sua cadeira, apontando a câmera do celular para aí. Se for o aplicativo do banco, não vai funcionar esse código QR. Esse código aí é só para a câmera mesmo do celular. Se você quiser fazer direto pelo aplicativo do banco, na caixinha do ofertório, você vem aqui e na caixinha tem um códigozinho aqui. Para quem está em casa, as informações estão na tela. Vamos fazer isso em adoração, em louvor ao Senhor nesse momento. Não vamos tocar nenhuma música agora. O irmão Jorge está com a maquineta ali, caso alguém precise também. Só é você dar um sinal com a sua mão para a gente fazer isso. Isso aqui é parte integrante do culto, irmãos. Você que visita a gente, não fique constrangido, mas, assim, um envolvimento, um comprometimento dos irmãos da igreja. No entanto, se você quiser ofertar, com alegria, o caminho é esse aí. Vamos fazer isso agora. Se você já preparou, pode trazer aqui. Pai, nós queremos apresentar essas ofertas diante do teu altar. Pedir ao Senhor que possa, Pai, estender a tua mão poderosa e possa, Pai, receber o movimento que fazemos de amor, de fé, de gratidão. Queremos apresentar o sustento financeiro do Portas Abertas nas tuas mãos. Esse ministério que tem cuidado, Senhor, não somente de fazer uma campanha de oração, mas que move tantas outras estruturas para dar suporte a cristãos que estão sendo perseguidos mundo afora. Que o Senhor possa, Deus, também usar de alguma forma aqui as nossas vidas para a glória do teu nome, para que eles também sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Apresentamos as nossas ofertas, os nossos dízimos a ti, com coração amoroso, de fé, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Todos já se moveram aí? Deixa eu fazer meu movimento aqui também. Recebe, Senhor, a minha oferta também em nome da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Enquanto eu estou preenchendo aqui os dados e falando, eu estou orando, falando com o Senhor. É assim que a gente deve fazer. Essa coisa da gente digitalizou, né, muito. Então, a gente, às vezes, não vai ter mais tanto esse movimento de vir a caixinha do ofertório. A gente está tentando elaborar, talvez, uma maneira de conseguir fazer isso, unir isso. Mas, quando não, cada movimento que você fizer aí no seu dispositivo, como for, faça em oração, apresentando a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gente, quero conhecer quem está visitando o Aprisco hoje aí. Fica rapidinho assim, só rapidinho em pé. Fica aí, Carol, mais Pedro, rapidinho em pé. Fica quem mais está visitando hoje. Tem mais alguém? Além de Carol e Pedro, né? Que estão visitando. Vamos dar boas-vindas a eles. Ali, você também. Deus abençoe. Como é que a gente diz, gente? 1, 2, 3. Valeu aí. E quem estiver mais perto, por favor, cumprimenta aí o pessoal. Levanta aí, fala com ela ali. Bom ter vocês aqui. Voltem sempre. Gente, por que a gente se reúne aqui? Para adorar a Deus, não é isso? Para fortalecer uns aos outros na fé, na comunhão. E a gente também se reúne aqui porque a gente tem algo em comum.
todos nós que estamos aqui fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Alguém um dia pregou para nós e nós cremos. E uma vez quando a gente creu na mensagem do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho? Que Deus estava em Cristo, na sua cruz, nos perdoando dos nossos pecados e nos reconciliando com Ele. A gente creu nessa palavra e recebemos o perdão e fomos reconciliados com o Senhor. E isso é maravilhoso. Ser salvo é maravilhoso. Essa salvação, ela tem uma dimensão eterna, porque, conforme diz a palavra, e assim cremos, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ter o quê? A vida eterna. E isso é maravilhoso. Mas essa salvação, ela tem um aspecto aqui, agora, de vivermos em missão aqui, de vivermos como servos e servas de Deus, como missionários nessa terra. Às vezes, quando a gente vê uma situação como essa, como a gente viu no vídeo, e as meninas, poxa, que dança linda, que maravilha, não foi, pessoal? Muito forte. Deus abençoe as meninas da dança. São realidades que talvez estão um pouco distantes de nós, às vezes. Se você não trouxer um vídeo, uma coisa na igreja para falar disso, talvez a gente passe batido dessas coisas. É por isso que a gente, há muitos anos no Aprisco, a gente não abre mão de fazer esse DIP, que é o domingo da igreja perseguida. Porque senão a gente fica completamente desconectado dessas realidades. E o problema disso é a gente se perder no coração da gente saber que são irmãos nossos, que estão em outros lugares, passando por muitas perseguições. E a gente precisa orar por eles, para que eles sejam fortalecidos. Mas a grande verdade é que a maioria das vezes que a gente vê sobre a vida e a história desses irmãos em Cristo, nós é que muitas vezes somos fortalecidos por eles. Porque a gente às vezes olha assim e fala, o pessoal está passando por tudo isso, e está firme, com uma fé viva, ativa no Senhor. E às vezes a gente tem tanta comodidade e não está vivendo uma fé ativa e viva. Às vezes a gente bota tanta dificuldade para tanta coisa na nossa vida. É assim ou não é, pessoal? Até aí, tudo bem? Todo mundo entende? Então, dentro dessa perspectiva de missão, eu e você, a gente precisa se perguntar, a gente está vivendo isso? Alex, eu não sou missionário porque eu não estou lá naquela terra onde as pessoas estão sendo perseguidas, onde eu tenho que ir botar Bíblias escondidas dentro da minha mala e dentro do carro e contrabandear alguma Bíblia. Eu não estou nesse tipo de situação. Beleza, eu sei que você talvez não esteja. Mas com certeza você tem um contexto de missão a ser vivido na sua vida. Aqui, agora, nos seus contextos de vida. Bem como o Espírito Santo que está presente aqui, ele pode mexer na vida de alguém e dizer assim, eu quero te enviar para as nações. Eu quero te enviar para algum lugar. Eu vou te enviar para tal lugar. O Espírito Santo pode falar com você. Você estaria disponível para isso? Você estaria disponível para o Senhor falar com você? Eu vou te enviar para o Tajiquistão, sei lá. Algum desses países que tem um nome que a gente não sabe nem falar direito. Não, se for em Londres, eu até pensaria realmente. Mas será que se fosse um país assim, hostil a cristãos, e você fosse chamado, você estaria disponível? Ou será que você já está tão afeiçoado com a sua vida hoje, com tudo com que você já se apegou hoje? Será que você realmente estaria disposto a isso? Talvez você até tenha uma resposta aí. Mas, e se eu disser só, digamos que não seja isso aí, digamos que não seja nessa dimensão, digamos que seja somente numa dimensão de eu te semeei lá naquele lugar onde você trabalha, eu te semeei naquele bairro, eu te semeei no meio dessa família, eu te semeei nesse lugar onde você estuda, eu te semeei naquela vizinhança onde você mora. Será que você tem vivido
uma vida com essa perspectiva de missão? Porque eu vou dizer para vocês, o reino de Deus, ele se expande através da obra missionária. Não existe outra maneira. Se você está aqui hoje nesse ambiente massa que você veio para essa igreja, pode ter certeza absoluta que teve um monte de gente que morreu pela fé para que o evangelho chegasse na gente hoje aqui. Vocês sabiam disso, pessoal? Muita gente foi perseguida, muita gente foi morta, para que o evangelho chegasse até o Brasil, chegasse até aqui em Feira de Santana, alcançasse minha vida, alcançasse a vida de outros aqui, alcançasse a vida daqueles que nos alcançaram para Jesus. Sempre, se o reino de Deus vai adiante, é por causa da obra missionária. E mesmo que eu e você não sejamos esses desse contexto que a gente vê aqui, nós precisamos cumprir a nossa parte no contexto onde a gente está. Quantos entendem isso? Mas você tem vivido isso? Você tem procurado viver isso? Deixa eu dizer para vocês, existe um confronto, pessoal. Existe um confronto posto. Há um combate entre o reino de Deus e o reino das trevas que está operante nesse mundo. O que está aí operando aí fora é o reino das trevas. E quando Deus enviou Jesus para estabelecer o reino dele aqui, esse reino precisa ser anunciado a todas as nações. Mas vai chegar o tempo em que tudo isso aqui será aniquilado para que venham novos céus e nova terra. Enquanto isso, essa missão precisa ser vivida por mim e por você, para que outras vidas se acheguem ao Senhor e não pereçam no inferno, não pereçam longe de Deus, desconectados de Deus. A gente precisa ir e anunciar. Mas como eu estava falando, existe um confronto. Não é fácil. E é exatamente porque não é fácil que tem muita gente que prefere viver uma vida o quê? Mais cômoda, acomodada. Mas eu vou dizer para vocês, gente, esse não é o chamado de Jesus para nós. A gente não pode buscar os nossos confortos aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem, pessoal. A gente precisa pegar todo o tempo aqui para que mais alguém conheça de Jesus. E isso vai da simples maneira de viver em Cristo, onde Cristo aparece pelas suas atitudes, às vezes sem você dar uma palavra, não precisa nem você falar nada. Cristo vai aparecer através do que você vive. Há contextos onde você vai ter que pagar mico, sofrer perseguições por causa da pregação, de ter ousadia e se levantar e pregar o Evangelho. E às vezes, quem sabe até sofrer perseguições, dores e morte. A gente está pensando nisso no nosso dia a dia? Abra, por favor, em Isaías capítulo 53. Se a gente pode falar de obra missionária, nós vamos falar sobre o principal de todos os missionários, Jesus Cristo. Jesus Cristo que desceu da sua glória e veio para cá cumprir a missão que o Pai lhe deu. E esse livro de Isaías que a gente está abrindo agora, só para vocês terem noção como é a onda de profeta, esse cara, Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir à Terra. E ele falou isso aqui, que é um texto profético que fala do Messias sofredor. Olha o que ele diz. Isaías 53. 53, a partir do versículo 1. Acharam aí?
Olha o que diz esse texto, irmãos. Quem creu na nossa pregação? Eu vou abrir na outra Bíblia, que senão vai ficar distante da de vocês só um instante. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Nós olhamos para ele e nenhuma beleza nele havia para que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é o quê? Padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele, o quê? Não fizemos caso. Pausa. Esse primeiro ponto, os primeiros 3 versículos, fala de como a rejeição a quem está na missão. Que às vezes a gente quer viver, em alguma forma, nesse mundo, sendo aplaudido por esse mundo, elogiado por esse mundo. E talvez por causa disso, o caminho da rejeição para a gente é um caminho que é muito complicado para a gente viver. Porém, nós vemos que na mensagem profética a respeito de Jesus, ele foi rejeitado. Ele era o tipo que todo mundo queria o quê? Esconder o rosto. Mas a gente quer os aplausos, a gente quer os elogios, a gente quer os likes no Instagram, no Facebook. A gente quer que alguém elogie o que a gente está fazendo. A gente está muito preocupado com a aceitação dos homens. A palavra diz que ele era homem de dores, experimentado no sofrimento, que sabia o que era padecer. Eu temo que nós estejamos num caminho distorcido no Evangelho nos últimos tempos. Porque o Evangelho deveria nos preparar para padecer. E aparentemente o que está acontecendo hoje é que o Evangelho talvez esteja também só querendo oferecer os favores, as comodidades, as conveniências da vida. Mas vem cá, será que é isso mesmo? Então será que a gente está seguindo esse mesmo cara? Esse aqui que era homem de dores, experimentado no sofrimento, esse é que a gente tem que andar por esse caminho, a gente tem que seguir a ele. A gente sofre uma rejeição aqui e ali, parece que o mundo já se acabou, o buraco, a gente já está entrando no buraco. Saiba, Jesus sofreu muito mais do que você rejeições. E ele nos ensinou um caminho. Ele não é o caminho? Sim ou não, pessoal? Se ele é o caminho, então a gente precisa aprender com ele. Se ele é homem de dores, experimentado no sofrimento, a gente também precisa aprender a ser experimentado no sofrimento. O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas parece que a gente perdeu de vista esse confronto e esse estágio de gestação, onde as coisas não vão ficar como está. Parece que tem muita gente que ainda está colocando as suas esperanças aqui, nessa terra. Não há esperança para nada aqui. Só há esperança em Jesus. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. Só há esperança em Jesus. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Saiba viver. Saiba onde pôr o teu coração. Se o teu coração estiver em Cristo, se o teu tesouro estiver em Cristo, ali também estará o teu coração. Diz o texto da palavra: ele era desprezado, o mais rejeitado. Ele não tinha aparência nem...
É outra coisa. Nada contra. Eu estou hoje com a camisa nova, vocês perceberam ou não? É porque o pastor repete camisa, né? Quem congrega na igreja vê, né, velho? Essa camisa Alex já veio 42 vezes. Eu estou marcando aqui. Pronto. Mas essa especificamente é nova. Foi por causa do meu aniversário, sexta-feira. Alguns irmãos uniram aí e me deram essa camisa de presente. É bonita? Eu acho assim, todo mundo tem que andar bonito, conforme pode. Sem se endividar por causa disso, sem procurar se atribular por causa disso. Mas eu fico preocupado, às vezes, com essa preocupação exagerada com formosura. Se for assim, então tu não ia seguir Jesus, porque Jesus não tinha formosura. A beleza de Cristo era outra. Não era estética. E hoje existe uma carga muito forte na estrutura estética. E as pessoas estão se deprimindo e ficando péssimas por causa de questões estéticas. Pessoas estão fazendo procedimentos terríveis consigo mesmo, com seus corpos, por causa de coisas estéticas. Por causa de um exagero disso. Como eu falei, nada contra você estar bonito, procurar se arrumar. Ainda mais você que não tem beleza natural, então dá uma caprichada. Né? Tem gente que tem beleza natural, né? Mas nem todo mundo tem essa sorte aí, enfim. Mas cuidado com os exageros. Jesus não tinha beleza nem formosura. E nem ele estava preocupado com isso. Porque a excelência não é no rótulo, não é na exterioridade. A excelência vem de dentro, gente. Amém ou não? A aparência. Cuida um pouco. Mas cuida da tua essência em Deus. Amém ou não? Então esse era Jesus. Vamos seguir lá o texto, versículo 4. No versículo 4 diz assim, olha, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja, irmãos, talvez aqui seja o ponto central dessa mensagem de hoje. Essa parte aqui diz assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu fosse, até separei um título para botar na mensagem aqui, seria Feridas que Saram. É óbvio que o natural para as pessoas é procurar se proteger de qualquer coisa que as fira. Não é isso? Mas não é o natural para o Evangelho. O Evangelho é você seguir a rota do que Deus quer, mesmo sendo ferido, para que através da ferida que é feita em você, muitas vezes, outros recebam curas. Será que eu vou desviar pessoas hoje aqui da igreja? Ô, pastor, você vai falar isso hoje, eu pensava que era totalmente diferente o que eu ia viver Jesus. Não é não. Se você ouvir alguma coisa diferente disso, é que você deve estar num caminho equivocado. Nós só temos salvação porque muitos foram feridos no caminho para a gente estar aqui. Vocês sabiam disso? Até para você nascer, vou usar até um elemento humano. Até para você nascer, tua mãe foi ferida para você estar aqui. Sabia disso?
Não existe outra forma da vida acontecer. Por causa desse confronto. Quando tem um confronto, onde você tem trevas e luz, tem que ter alguém disponível a cruzar o limite do comum, do normal. Tem que ter alguém que diz assim, mesmo que eu sofra, eu vou. Se esses irmãos estão sendo alcançados pelo Evangelho em regiões como essa, é porque teve alguém, algum doido ou doida, em alguma hora, que disse assim, eu vou, velho. Mas vão te matar lá, mas eu vou. Sabe aquele impulso que o Espírito te dá? Para você cumprir o chamado, a missão que Deus tem na sua vida? E que você já não está nem aí mais? Você está dizendo assim, rapaz, se eu morrer mesmo nisso aí, eu vou ficar muito feliz, cara. É essa dimensão de vida que Cristo viveu. Quando o Pai convocou ele para a missão, ele disse, você vai ser ferido para que outros sejam salvos. Eu vou pegar a iniquidade de todo mundo e vou colocar toda a iniquidade de todo mundo sobre você. Eu vou pegar os pecados de todo mundo e vou colocar sobre você, Jesus. Ok, Pai. Seja feita a tua vontade. E ele sofreu. E ele até orou, dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quantos de nós estamos dispostos a morrer de nós mesmos para que a vida de Deus se manifeste? Porque não tem outra forma de viver o Evangelho e nem de fazer missão. Se foi pelas pisaduras de Cristo, ou seja, as feridas dele que nós fomos sarados, muitas vezes vai ser pelas pisaduras em nós que muitos também serão sarados. E aqui, antes que alguém queira arrastar minha fala para um contexto equivocado, porque tudo hoje as pessoas já puxam, né, para um contexto equivocado. Alguém disse, e eu vou ficar num relacionamento abusivo? Depende. Depende qual é o seu conceito de relacionamento abusivo. Porque assim, nós estamos chegando no ponto que se a pessoa chegar na sua casa para almoçar ou para jantar e dizer assim, hoje é feijoada. Aí você está sendo abusivo comigo, porque como é que você me chama para comer aqui e bota feijoada? Você não sabe que eu não como feijoada? A gente está chegando num ponto onde tudo, absolutamente tudo, está se tornando abusivo. Existem relacionamentos que são de fato abusivos? Sim ou não, pessoal? Sim, claro. E esses, o próprio Espírito Santo vai te mostrar que não é para você permanecer. Só que nesse discurso todo que existe no mundo hoje, a gente está se fazendo, sabe o quê? A gente não quer nada que nos desagrade, nada que gere desconforto, nada que gere dor nem sofrimento para nós. E isso não é evangelho. Em muitas situações, você vai ter que sofrer. Sofrer a relação, sofrer a perseverança da relação, sofrer as agonias de uma relação. Claro, passou dos limites, você tem que tomar suas providências quando passa dos limites. Mas tem muita coisa que a gente está assim, descartando muito fácil na nossa vida. E tem contextos que a gente evita. A gente evita falar com um vizinho. A gente evita conversar com alguém. A gente fica com vergonha de falar com alguém que é colega de trabalho. A gente fica com vergonha disso, vergonha daquilo. A gente tem vergonha de chegar e um colega está triste, uma colega está triste. A gente tem vergonha de anunciar o Evangelho. Você não sabe que aquela alma ali está talvez prontinha, só precisando receber uma palavra para encontrar o autor da vida. Cadê a gente, pessoal? Missão não é uma coisa só para esses que a gente vê no vídeo. Missão é para cada um de nós, no nosso contexto também, no nosso dia a dia. Nós reputamos ele como aflito, oprimido de Deus. Nós foi que reputamos ele, diz o texto. Não é assim? Fomos nós que reputamos ele. Ele não se reputava assim.
Ele entendia pelo que ele estava sofrendo. Ele sabia que pelo prêmio que lhe estava o quê? Proposto, ele deveria suportar as vergonhas, a dor, o sofrimento, as exposições, as cusparadas, as rejeições. Ele sabia. Que é o que eu quero te chamar a tua atenção hoje. Nós não podemos olhar para a nossa vida nesse mundo de forma vitimista. Esse mundo nos odeia e vai nos odiar cada vez mais, ou então você vai abandonar Jesus. Ouça o que eu estou dizendo. Tá fácil ainda, tá tranquilinho ainda, mas não vai ficar assim. Cada dia as coisas vão ficar mais hostis e você vai sendo obrigado pelos contextos a ficar se omitindo ou indo com os outros para poder se tornar uma pessoa agradável ao sistema. Aí eu te pergunto, é nesse caminho que tu vai? Esse é o caminho da apostasia, esse é o caminho, não é dos servos e das servas de Deus. Servos e servas de Deus perseveram, prosseguem, não recuam. Se a gente recuar, irmãos, o Senhor não tem prazer em nós. Nós não somos, irmãos, daqueles que recuam, mas daqueles que avançam para a preservação das nossas almas. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas nós, aparentemente, nós estamos perdendo isso de vista. E por isso, estamos tão preocupados com os inconvenientes desse mundo. E a gente quer se tornar parecido com esse mundo. E a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos, irmãos, tomar a forma desse mundo. E quando eu falo disso, não é sua roupa. É o coração, irmãos. Sabe qual é o coração de Cristo? É esse coração que se doa em favor do outro. Sabe qual é o coração do mundo? Ame você mesmo. Ame a si mesmo, seja feliz você mesmo. Tenha você que tem que estar no centro da tua vida. Enquanto Jesus está dizendo, olha, se você quiser preservar a tua vida, você vai perder a tua vida. Mas se você perder a tua vida por amor de mim, você vai achá-la. Aleluia. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outra direção a não ser essa. O texto que nós lemos diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. A gente vai tomar a ceia já já. A ceia representa o pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Jesus. É sermos participantes do corpo dele que foi dado por nós. Do seu sangue que foi vertido, derramado na cruz por nós. Por causa das nossas transgressões. Jesus não foi moído pela religião, nem pelo governo romano. Larga de besteira na tua cabeça. Jesus foi entregue pelo Pai por causa das nossas transgressões para cumprir o que a ira do Pai exige de santo, para que nós pudéssemos ser livres. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. É esse chamado que Ele tem para mim e para você. Ele diz, olha, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava para o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você já recebeu a esse Senhor? Você já entregou a tua vida para Ele? Você já respondeu a isso que Ele fez por você?
Você sente no teu coração o desejo de dizer: Senhor, então também toda a minha vida para Ti. Então que seja cada um dos meus dias para Ti, cada fôlego meu para Ti. Você já falou isso para Ele? Você já agradeceu a Ele pelo que Ele fez por você? Aleluia. Aleluia. Vamos continuar lá, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não o quê? Não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, existe um modelo de vida cristã. E esse trecho revela isso. Como é que eu vou manifestar o reino de Deus na minha vida e na minha jornada? Quando eu me submeto à morte que Deus promove para mim, cotidianamente. Porque eu tenho duas alternativas. Porque as situações, Deus vai colocar diante de nós. Amém ou não vai? Vai ou não vai? Vai. São situações diversas. E talvez, se você parar para pensar, você está passando pelas suas. Enquanto eu estou pregando, o Espírito está dizendo para você: olha, tudo que o pastor está pregando aí é a respeito desse assunto aqui que está se passando com você. Ó. Você precisa ouvir isso aí. Porque as situações, elas são apresentadas para nós dia após dia. E aí você fica dentro de você se perguntando: ô Senhor, qual é o caminho? É como se você falasse assim: Senhor, eu tenho que ir pelo caminho largo ou pelo estreito? Aí o Senhor diz: já te respondi. Qual é, pessoal? Senhor, me diz, Pai, eu tenho que ir pelo caminho onde eu me preservarei, ou onde haverá um sacrifício de mim em favor de outro? Aí Jesus: eu também já te falei. Qual é, pessoal? O caminho do sacrifício. Aí parece que tudo isso para a gente está começando a soar novidade. E a gente fica se questionando, e isso me dá uma preocupação, porque assim, se você já não tem uma prévia de construção de fé que te leva por um caminho, aí você, quando confronta com a situação, você não tem onde buscar. Aí fica perdido na hora, como se você não soubesse quem é o teu Senhor, como Ele vive, onde Ele mora, do que se alimenta, o que Ele veste. Você tem que saber quem é o teu Senhor. O nosso Senhor é esse descrito em Isaías 53. É a Ele que seguimos. A nossa vida é uma caminhada nos moldes dEle. Então, os sofrimentos decorrentes dessa vida, por mais que sejam sofrimentos, para nós, tem que se tornar uma coisa prevista. Onde o nosso coração já anda o quê? Preparado. Então não olha com espanto para aquilo que você tem que sofrer, que você sabe como cristão que você tem que sofrer, porque senão aí tua jornada vai ser difícil, porque você vai ter que lidar emocionalmente com o teu sofrimento. E a gente não tem que lidar simplesmente emocionalmente com o nosso sofrimento. A gente precisa lidar primeiro espiritualmente com o nosso sofrimento, para depois entrar na jornada emocional. E como é que você entra primeiro espiritualmente? Seguindo o que a palavra de Deus diz e tomando posse, se afirmando nela, e contrapondo ou dirigindo os seus sentimentos e emoções de acordo com o que diz o espiritual e a palavra de Deus. Porque senão, na hora que você estiver em qualquer relacionamento,
O mais fácil para você vai ser sempre o quê? Acho que nada, velho. Aí sabe onde é que você vai parar? Sozinho. Porque qualquer relação, em qualquer lugar onde a missão, o amor de Deus for revelado, a mensagem do Evangelho for revelada, alguém tem que dar a vida para que aquilo aconteça. Alguém tem que dar a vida para que aquilo aconteça de diversas formas. Com seu tempo, com sua energia, às vezes sofrendo mesmo perseguições, lutas, renúncias. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? O último trecho, vamos lá. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Quando isso acontece, quando há a nossa entrega em favor do outro, vida é gerada ali. Quando Deus nos conduz a esse caminho onde, para que o amor de Deus e o Evangelho chegue, nós estamos muitas vezes sendo moídos. E aí talvez o texto aí deixe a gente ainda mais atordoado, porque fala assim: ao Pai agradou moê-lo. Mas como assim? Ao Pai agradou moê-lo? Jesus disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produz muito, muito, muito fruto. Se eu e você, caindo nas nossas circunstâncias e realidades da vida, não morrermos de nós, vamos ficar sós. Mas se morrermos de nós mesmos, em obediência à voz, à direção de Deus, isso vai gerar o quê? Muito, muito fruto. É o que diz o texto. Que depois de passar por tudo isso, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Ele está aqui agora, nessa noite, e falando: olha só, Pai, olha como valeu a pena eu ter sido moído naquele dia. Porque eu fui moído naquele dia. Olha a galera que está aqui hoje reunida. Olha a galera que está aqui hoje alcançada. Olha a galera que está aqui hoje perdoada, reconciliada contigo. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficar satisfeito. E ver que o Pai olhou para ele e disse assim: pronto, mas você não vai ficar na sepultura não. Bora, levanta daí. E o Senhor o ressuscitou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Vocês pensam que conosco vai ser diferente? Eu sei que a gente vive crises. Porque quando você está no meio do processo, onde o Espírito Santo está te dizendo: olha, eu te quero por aqui, ó. E que você olha que vai ser tão doloroso aquele caminho, às vezes você prefere tomar um caminho que não mexa muito, não te fira muito, não mexa muito, não fira muito aquela outra pessoa. Você sempre vai tomando um caminho emocional e não o caminho espiritual, que Deus diz: olha, é por aqui. Você vai se colocando diante do Senhor, o Senhor vai direcionando o que Ele quer da tua vida.
E às vezes você está querendo chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto. E Deus está dizendo, calma, calma, calma. Eu não disse ainda. Eu ainda estou fazendo algo. Eu ainda quero me revelar no meio dessa circunstância. Eu quero que você se reposicione. Eu quero que você apenas alinhe as coisas. Fica firme, porque eu tenho uma obra ainda a fazer no meio de tudo isso. Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor nessa noite? Nós precisamos dar lugar para isso. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira palavra, é o verdadeiro chamado de Jesus para nós. Às vezes eu acho que a gente pensa assim, porque Jesus viveu a cruz. Eu não tenho que viver a cruz. Não, irmãos, esse pensamento é equivocado. O próprio Jesus disse, se você quiser vir após mim, você tem que tomar também a tua cruz. Ele tomou a cruz dele, que era a cruz que só ele podia tomar, que é responsável pela nossa salvação. Nenhum de nós poderia tomar aquela cruz e garantir salvação para todos como ele fez. Isso só ele fez. Mas cada um de nós também tem a nossa cruz a ser tomada, para que ele se revele através de nós na vida de outros. Para que também nas nossas pisaduras outros sejam. A gente até canta uma música que diz aqui, né? Que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Como é que ele sonhou? Toda a terra cheia da sua glória. Oh, aleluia, que coisa linda isso, irmãos. O texto diz que o trabalho de Deus prosperou nas mãos de Jesus. Aí eu pergunto, o que Deus te entregou, o que é específico para você, que não é para mim, está prosperando nas tuas mãos? A missão que Deus te confiou está prosperando nas tuas mãos? Porque essa é a única prosperidade que, de fato, deveria ocupar nosso desejo, a nossa vontade. As outras coisas deveriam vir somente por decorrência, por vontade de Deus ali. Mas o que é que eu devo entender e querer como a prosperidade que Deus quer? É que o desejo dele se cumpra naquilo que ele me confiou. Você está inserido numa realidade, seja ela profissional, familiar, local, geográfica. Significa que em cada dimensão dessa, Deus colocou algo em tua mão que precisa prosperar. Que lá em João, capítulo 15, vamos lá, acho que dá para ler esse texto, vamos ler. João 15. Versículo 16. João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, mas pelo contrário, eu que escolhi vocês. E o que? Vos designei. Está vendo? O propósito, o chamado, a missão. Há um desígnio para nós, há algo que ele nos confiou. Há um trabalho que ele nos confiou, há uma missão que ele nos deu. Eu vos designei para que vocês façam o quê? Vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. E se o mundo vos odeia,
sabei que, primeiro do que vocês, odiou a mim. Palavras do Senhor Jesus. Quantos entenderam a palavra de hoje? Quantos entenderam o chamado de Deus para a sua vida hoje? Eu sei que talvez não seja o melhor dos sermões evangelísticos para você fazer um apelo, né? Mas de repente tem alguém que hoje queira entregar sua vida a Cristo aqui, eu não sei. Se tiver alguém hoje que deseja entregar sua vida a Cristo, que está entendendo essa palavra aqui, e que o Senhor tem falado ao teu coração, e que você quer hoje fazer sua aliança com o Senhor, e dizer, eu quero me entregar a Cristo, eu quero me dar nesse sentido, como a palavra do Senhor está dizendo, é esse Senhor mesmo que eu quero seguir, é a Ele, eu fui alcançado, eu creio nessa palavra. Se tiver alguém aqui hoje, vem aqui que eu quero orar com você. Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem cá. Vem. Tem alguém hoje? Toma a tua decisão.